paz do Mestre se faça presente, permaneça nesse ambiente. O tema que temos para conversar nessa noite é vencendo nossas preocupações. Tem alguém que nunca, por motivo algum, se preocupou na vida? Todos já tiveram algum motivo de preocupação em algum momento da vida? O que é a preocupação? A preocupação a gente pode definir como sendo o ato prévio à ocupação efetiva. Quando nós estamos preocupados, não estamos agindo fisicamente na solução de algum problema. A preocupação é quando a gente pensa em várias hipóteses, diante de uma situação, pensando em várias hipóteses do que pode ou não acontecer. Até aí, a preocupação não é algo ruim, ela é neutra. Você pode pensar coisas boas ou coisas ruins que podem acontecer. O foco da nossa conversa é sobre a possibilidade, sobre o pensamento negativo em relação ao que pode ou não acontecer. Nesse sentido, a preocupação passa a ser algo negativo para nós. Ela passa a ser algo que nos atrapalha. Existe alguma fase da vida em que estamos isentos? Ou seja, existe alguma idade em que nós não estamos passíveis de passar pela preocupação? Criança de colo, será que se preocupa? Não? Será? A criança de colo, a princípio, se a gente olhar, ela pode não ter motivo algum para se preocupar. Afinal, basta ela ameaçar, fazer uma carinha de choro e todo mundo está lhe prover as necessidades. Mas a criança, assim que ela nasce, reconhece a sua mãe, se a mãe se afasta um pouquinho dela, ela chora. Por que ela chora? Ela pensa naquele momento na possibilidade de a mãe estar abandonando ela. Então ela também tem um motivo para se preocupar. Aí outra pessoa pode falar, mas os aposentados, os idosos aposentados não têm que se preocupar. Não precisam se preocupar com a carga horária que tem que cumprir no trabalho todos os dias. Será que eles também não têm motivo para se preocuparem? Eu já vi mulheres, principalmente idosas, que têm os filhos já contando 40, 50 anos e ainda se preocupam com os filhos como se eles ainda fossem crianças. A primeira campanha de vacinação contra a gripe, uma boa parte dos aposentados, dos idosos que tinham direito de tomar a vacina, não compareceram aos postos de saúde. Por quê? Saiu um boato de que o governo queria cortar o número de aposentados e muitos deles, acreditando nesse boato, não compareceram aos postos de saúde. Não precisamos nem adentrar a fase da adolescência e da vida adulta, porque são as fases em que mais decisões temos que tomar. Quanto mais decisões temos que tomar, mais possibilidade temos de nos preocuparmos. A preocupação, basicamente, ela resulta dessa operação de soma. Medo mais ansiedade mais insegurança é igual a preocupação. O medo, a ansiedade e a insegurança, eles são inerentes à nossa existência. Não precisamos fazer nada para que eles estejam presentes. Basta existirmos e eles estão presentes. Ou seja, eles são fruto da inércia. Se eles são fruto da inércia, para que possamos afastá-los, combatê-los, vencermos, precisamos ter atitudes. Ter atitudes que possamos combater o medo, combater a ansiedade e a insegurança. Se conseguirmos combater esses três fatores que geram a preocupação, automaticamente a preocupação desaparece. Olhando assim parece fácil, não parece? E quais são essas atitudes que devemos tomar para vencer o medo, a ansiedade e a insegurança, para enfim nos vermos livres das preocupações? Basicamente são duas atitudes necessárias. A primeira, quem nos ensina é Marion Douglas. Marion Douglas conta que em sua existência ele passara por duas grandes tragédias. Ele conta que ele e sua esposa tiveram uma filha, motivo de muita alegria para o casal, uma vez que era um casal recém-casado. Ele conta que essa filha, antes de completar 5 anos de idade, ela desencarna em função do câncer. Foi muito pesado para eles lidar com aquela situação de perda, mas conseguiram. Tiveram uma segunda filha, motivo de grande alegria, trouxe a paz, a harmonia novamente para aquela família.
Um ano após tiveram mais uma filha, a terceira. Mas como ele conta, eles passaram por 2 tragédias. A segunda filha, antes de completar 2 anos de idade, ela desencarna pelo mesmo motivo da primeira, ou seja, em função do câncer. A segunda perda foi ainda mais pesada para eles suportarem. Marion perderam o ânimo completo pela vida, e perderam o ânimo para o trabalho, para a família, enfim, para tudo. Mas ainda havia a terceira filha, que agora estava com 4 anos. Essa filha um dia procura o pai e pede a ele que fabricasse um pequeno barco. Como ele estava ainda bastante desanimado, ele diz para a filha: filha, eu não tenho ânimo para construir esse barco. Mas a filha começou a insistir, foi insistindo. Imagina uma criança de 4 anos pedindo algo para nós e insistindo. Assim foi com ele, não teve jeito, ele teve que ceder. Começou a fabricar aquele barco. Ele levou mais ou menos 3 horas para fabricar aquele pequeno barco. Ao entregar para a criança e ver a alegria dela brincando com o barco, ele se dá conta que aquelas 3 horas que ele se dedicara fazendo o barco foram as primeiras 3 horas de alívio e tranquilidade, algo que ele não sentia há muito tempo. Então ele conclui para si mesmo: é difícil preocupar-se com alguma coisa quando estamos ocupados com alguma atividade que requeira raciocínio e planejamento. Então a primeira dica, primeira atitude para vencermos a preocupação é manter-se ocupado com atividades que requeiram a nossa mente ocupada também. E se mesmo estando ocupado continuamos preocupados, inseguros, o que fazer? Tem alguém aqui que sabe fazer tricô? No começo, foi fácil aprender a tricotar? Não? A atividade de tricô pode ser citada como um exemplo nesse caso. No começo, quando a pessoa está aprendendo, as mãos estão ali trabalhando, fazendo o tricô e a mente está completamente ligada, concentrada. Cada movimento das mãos, a mente está concentrada. Mas com o passar do tempo, parece que o cérebro memoriza e as mãos trabalham sozinhas. Eu vi já pessoas tricotando e ao mesmo tempo assistindo TV, conversando com outra pessoa, ouvindo rádio, ou seja, apesar de estar ocupado com uma atividade que requeira atenção, a mente está livre. A mente está livre para vagar e, enfim, a preocupação que Mar conta. Então, nesses casos, o que fazer? A segunda dica, nós recorremos a Jesus. Jesus, há mais de 2000 anos, ele falou sobre como vencer a insegurança. Está lá em Mateus capítulo 6. Lá está escrito: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olha, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Qual que é a segunda atitude para vencermos a preocupação? Ter fé. Agora eu pergunto, é fácil ter fé? O que é a fé? Como definir a fé? A fé pode ser comparada a um feixe de lenhas ao qual atiremos fogo. No começo o fogo começa a queimar a lenha e forma uma chama. Essa chama emite brilho, luz, calor, mas com o tempo o fogo vai consumindo a lenha e a chama vai enfraquecendo. Mas se adicionarmos mais lenha ao seu combustível, a chama restabelecendo também o calor e o brilho e a luz. Com a fé não é diferente. No começo, brota em nós a fé, brota aquela chama e nós sentimos perseverantes, esperançosos, mas com o tempo vai passando e nós vamos, parece que enfraquecendo, a chama da fé vai enfraquecendo. Quando ela começa a enfraquecer, ou melhor, para prevenir, para que ela não enfraqueça,
precisamos alimentar essa fé, e alimentar com os combustíveis da fé. Agora, quais são os combustíveis que alimentam a fé? O primeiro dele é a prece. A prece é o primeiro combustível da fé. Se observarmos, normalmente a nossa fé inicia-se quando adentramos a uma religião. Seja qual for a religião, é ali que começa a brotar em nós o sentimento, aquela chama da fé. Se observarmos, a semana tem 7 dias. E um dia somente reunidos no centro ou em qualquer outro templo religioso, a fim de entrar em contato com Deus, fortalecer a nossa fé, é pouco. A prece vem ser um instrumento que permite que diariamente nós entramos em contatos com Deus, com o nosso mentor espiritual, e aos poucos vamos fortalecendo essa fé, recarregando a nossa energia positiva para fortalecer a fé. O segundo combustível da fé é o conhecimento. Precisamos racionalizar a nossa fé. Como foi dito anteriormente, a fé inicia-se normalmente com a religião. Então a primeira fé é a fé religiosa. Mas a fé religiosa sem o conhecimento, normalmente, ela é a fé vacilante. A fé vacilante, ela pode se apagar diante da primeira dificuldade. Imagine que eu estou apenas na fé religiosa, fé vacilante. Então, eu aprendi com Moisés que Deus é único. Com Jesus aprendi que Deus está presente na vida de todos nós, que Deus não deixa ninguém desamparado. Ou seja, está junto, caminhando ao lado de cada um de nós. Aí eu começo a imaginar, a me questionar. Aqui na Terra somos encarnados cerca de 7 bilhões de espíritos. Aí eu me questiono, como pode Deus, que é único, estar ao lado de cada um, 7 bilhões encarnados, ao mesmo tempo? Se a minha fé for a fé vacilante, sem conhecimento, eu posso deixar de ter fé e passar a ser um ateu, deixar de ser um descrente. Mas se eu buscar o conhecimento, eu vou fortalecer essa fé. Lá na questão 492 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o espírito protetor, ou seja, o anjo da guarda, ele acompanha o seu protegido desde o nascimento? Eis a resposta: desde o nascimento até a morte. E ainda após a morte, na vida espírita. E ainda por muitas encarnações, que nada mais são que pequenos relapsos na vida do espírito. Percebo que essa informação vem me dizer que, para cada um encarnado, há pelo menos um espírito, superior a ele, pelo menos uma virtude, que dedica todo o seu tempo e esforço a nos ajudar. Acima desse espírito, há uma equipe espiritual que lhe presta todo o auxílio necessário para que ele melhor desempenhe a função de nos amparar, de nos proteger. Acima dessa equipe espiritual, há outras equipes espirituais formando uma verdadeira teia de colaboradores que agem em nome de Deus. Eu posso compreender que Deus não é Deus pessoalmente que está ao meu lado, mas que são espíritos que já alcançaram o estado evolutivo suficiente para trabalhar em nome de Deus. Aqui na Terra observamos a organização política administrativa. Por exemplo, se um boliviano deseja morar aqui no Brasil, residir e trabalhar, legalmente ele precisa se nacionalizar brasileiro. Para nacionalizar-se brasileiro, ele precisa da autorização do governo brasileiro. Agora eu pergunto, ele vai se dirigir diretamente a presidente para pedir a autorização ou vai lá no órgão específico para solicitar essa autorização? Vai direto para o presidente ou vai num órgão específico? Vai lá num órgão criado especificamente para resolver esse tipo de situação. Ou seja, ali no órgão, uma pessoa em nome da presidente vai decidir ou não. Se aqui na Terra percebemos que é possível uma pessoa estar presente em todo um território, por que imaginar que no plano espiritual, que é superior à Terra, não possa haver também uma organização tão perfeita, é possível de Deus estar ao lado de cada um de nós? O terceiro combustível é a sintonia espiritual. Precisamos observar qual é a sintonia que nós estamos mantendo com os espíritos. Para falar da sintonia espiritual, vamos identificar quais são os tipos de espíritos, para depois podermos identificar com quais deles estamos nos sintonizando. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que tem como título Mundo Espírita,
Daí lá tem um subitem em escala espírita. Lá ele classifica os espíritos em 3 ordens, ou 3 grupos, conforme o grau de evolução de cada espírito. Ele juntou as características comuns e formou 3 grupos. Aí temos a 3ª ordem, espíritos imperfeitos; 2º, bons espíritos; e 1ª ordem, espíritos puros. Os da 3ª ordem são os espíritos mais afastados da perfeição. Os da 1ª que estão mais próximos da perfeição. As principais características da 3ª ordem de espíritos. Neles há a preponderância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia que verdadeiramente maldade. Muitos não são nem bons nem maus, mas pelo simples fato de não terem iniciativa para o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, logo, aqueles que não têm iniciativa para o bem estão na 3ª ordem. 2ª ordem de espíritos. A preponderância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poder para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm desenvolvido mais a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Estes já despertaram para as qualidades morais. E enfim, os da 1ª ordem. Neste, há inexistência, ou seja, não há influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Identificados os tipos de espíritos, vamos analisar situações do dia a dia e analisar, perceber qual é a sintonia que estamos nos conectando em relação às nossas atitudes. Primeira situação, vender um automóvel. Imagine que eu quero vender o meu carro. Então eu anuncio na Gazeta do Povo, anuncio na Rádio Cidade, anuncio no Bazar da Aliança, enfim, divulgo aos amigos até que um dia alguém se interessa e vai à minha casa para, enfim, ver o meu carro interessado em comprar. O meu carro eu estou vendendo, na verdade, porque tem um problema no motor. Mexer com o motor sai caro e, segundo o ditado popular, quando começa a dar problema, passa para frente. É um ditado muito divulgado, mas que é errado. Então essa, na verdade, é a minha verdadeira intenção. Mas no anúncio, eu não coloco nada disso. Coloco lá no anúncio que está sendo vendido um carro em perfeitas condições, revisado, enfim. A pessoa chega até a minha casa e eu apresento o carro. Ela gosta do carro, mas antes de fechar o negócio, ela pergunta: tem alguma coisa errada com o carro ou está tudo certinho? Eu falo: não, está tudo certinho. Na verdade, estou mentindo para ela. Nesse momento, essa minha atitude, que tem apego material, tem egoísmo, falta de empatia, não estou me colocando no lugar do outro, elas condizem com as atitudes de qual grupo que nós vimos lá atrás? 1ª ordem, 2ª ordem ou 3ª ordem? 3ª ordem. Ou seja, quando nós agimos em conformidade com os espíritos da 3ª ordem, pela lei da afinidade, a lei da atração, nós estamos convidando, atraindo espíritos daquela ordem para caminharem do nosso lado. Agora imagine um espírito da 3ª ordem caminhando do meu lado. Ele, quando se aproxima de mim, acontece assim como acontece na tecnologia, chamamos o Bluetooth. Ele vai transmitir para nós o seu estado emocional. Agora imaginemos o estado emocional de um espírito sofredor, lá da 3ª ordem. Ele vai transmitir para nós a insegurança, né, a desconfiança e todos aqueles sentimentos que aumentam a nossa preocupação. Outra situação. Encontrar um dinheiro na rua. Ao encontrar uma carteira no chão, o dinheiro. Diante dessa situação, eu tenho 3 possibilidades de atitude. A primeira, eu posso olhar para aquele dinheiro no chão e nada fazer, ser indiferente, não ajuntar e seguir adiante. Eu posso olhar para aquele dinheiro e ajuntar, fazer de conta que é meu. Ou ainda eu posso ajuntar o dinheiro, buscar o dono e devolver. A primeira atitude, estou passando, olho o dinheiro e faço de conta que não o vi. Não ajuntei, nada fiz, segui em frente. Essa minha atitude, ela é boa ou é má? Má. É má? Não é neutra? É má. Por que é má? Nós vimos lá atrás que aqueles que não... Oi?
Não, porque de repente o dinheiro que está lá poderia estar sendo utilizado para uma pessoa, às vezes, que até está doente, e utilizar aquele dinheiro em benefício de alguém. A gente viu lá atrás que aqueles que não têm a iniciativa de fazer o bem, quando tem a oportunidade, já são pessoas... Em cima do muro tem preconceito. Exatamente. É a charada. Ficar em cima do muro já denota a nossa inferioridade. A segunda atitude. Eu vejo o dinheiro, ajunto e faço de conta que é meu. Não preciso nem perguntar. Com certeza já de cara atraímos já espíritos da terceira ordem. Agora a terceira hipótese, nós podemos ver um caso real. No Paraná, em outubro de 2013, então o jornal local noticiou a notícia de que um jardineiro caminhava pela rua e encontrou uma sacolinha e dentro tinha R$4.000, tinha faturas para serem pagas e um papel com 2 números para contato. Ele encontrou na sexta tarde. Passou o final de semana inteiro tentando fazer contato com aqueles 2 números para tentar devolver. Não conseguiu. Diz ele que parece que estava fora de área, ou fora de sinal, ou desligado os telefones. Mas na segunda-feira ele continuou procurando. Procurou até que encontrou o dono e entregou. Ao entregar para o dono quis recompensá-lo pela atitude dele. Naquele momento ele disse: não, eu não quero receber nada. Eu não fiz nada mais do que minha obrigação. Eu penso que quando eu perco algo na rua, eu penso que quando eu perder algo na rua, eu ficarei torcendo que alguém encontre e me traga. Agora essa atitude, que tem como característica o desapego à matéria, agora a presença da empatia, porque ele pensou no outro, iniciativa para o bem, condiz com qual das ordens de espírito? Primeiro ou segundo? No mínimo segundo, bons espíritos já. Da mesma forma, pela força da mesma lei da atração, lei da afinidade, agora ele estará atraindo para si um espírito, bom espírito. Um bom espírito vai transmitir para ele a confiança nele, confiança em Deus, todos os sentimentos que ajudam a pessoa a se livrar das preocupações. Eu vejo o quanto é importante a sintonia espiritual para que nós nos afastemos das preocupações. Pensamento positivo, esse é o quarto combustível da fé. Se observarmos a vida de Jesus, podemos vasculhar toda a Bíblia. Não encontraríamos nenhuma passagem que registre que Jesus tenha demonstrado ser pessimista em alguma situação da vida dele. Pelo contrário, até quando ele apontava o erro, ele deixava bem claro que era possível recuperar, arrumar, enfim, passava a ideia positivista. Tem até uma historinha para ilustrar, que chama-se O Vendedor de Cachorro-Quente. Havia um homem que vivia à beira da estrada com uma carrocinha de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente. Ele tinha problema de audição e por esse motivo ele não ouvia rádio. Tinha problema de visão e por isso ele não lia jornais. Mas ele fabricava um produto de qualidade. Ele espalhava cartazes pela rua fazendo propaganda do seu produto. As pessoas o procuravam e o negócio só crescia. Com o tempo, ele teve que aumentar a compra de salsicha, pão, teve que comprar um fogão novo para atender a demanda que só aumentava. O negócio só prosperava e com esse negócio, ele teve condições de dar boa escola ao filho. O filho estudou administração. Quando o filho se formou em administração, ele voltou para casa a fim de ajudar o pai nos negócios. Mas quando o filho voltou para casa, algo mudou. O filho chegando em casa, pergunta para o pai: meu pai, o senhor não ouve rádio? O senhor não lê jornais? Há uma grande e enorme crise no mundo e aqui no Brasil a coisa é ainda pior. Tudo está indo para o vinagre. Meu pai ficou até meio surpreso, assim, para ele estava tudo bem. Mas ele pensou consigo: bom, meu filho estudou, tem conhecimento, ele lê jornais, ouve rádio, ele só pode estar com a razão. E no dia seguinte, ele já tirou todos os cartazes de propaganda da rua. A venda que ele anunciava em voz alta, no dia seguinte já anunciava só assim meio sem insistir as pessoas. Alguém imagina a consequência disso? O negócio caiu. As vendas diminuíram e o negócio veio a falir. Quando o negócio faliu, ele veio para o filho e disse: meu filho, você tinha razão. Realmente estamos passando por uma enorme crise no mundo e aqui no Brasil também não é diferente. Qual que é a moral da história? Nós devemos prestar atenção quais são
os tipos de pensamento que nós nutrimos em nossa mente. A natureza do pensamento, ou seja, se é um pensamento positivo ou negativo, vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O Ministério da Saúde, em 2004, aqui no Brasil, ele realizou um estudo a fim de identificar o índice de suicídio aqui no Brasil. O resultado desse estudo trouxe as seguintes informações. Para cada 100 mil habitantes, 4,5 cometem suicídio. 4,5, fazendo a continha, em percentual, é 0,00045. Parece um número tão ínfimo, né? Está distante de alcançar 1%. Mas quando se trata de vida, qualquer número é expressivo. Isso representa no Brasil um índice de 9 mil pessoas que se suicidam no Brasil. Mas a informação desse estudo, ela vai muito mais além. Na comparação entre os estados, porque cada estado apresentou um índice diferente, ele não é uniforme. Aquela foi a média no Brasil. No Rio Grande do Sul, para cada 100 mil habitantes, 11 cometem suicídio. Se esse fosse um índice uniforme em todo o país, já não seriam mais 9 mil pessoas que desistem de viver. Seriam 22 mil pessoas por ano. É um número bastante expressivo. Agora analisando o Rio Grande do Sul, que ficou em primeiro lugar com o maior índice de suicídio. O que está gerando tão alto índice de suicídio? O Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos do Brasil. Em matéria de emprego, tem emprego em todo mundo. O que se planta no Rio Grande do Sul produz, o clima tem as 4 estações. Agora a questão também climática, se fosse por causa do frio, por exemplo. No inverno tem dias que chega a nevar, mas nem de longe se compara ao clima europeu. Calor, também tem dias no verão que chegam a mais de 40 graus, mas se compararmos a África, não chega nem perto. O que está gerando tanto suicídio? Só para comparar, Maranhão, que é veja só onde fica, lá no centro-oeste do Nordeste, um país pobre, ele apresentou o menor índice, apresentou 2,3 índice de suicídio. Isso mostra que o que está gerando o suicídio no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro não é questão material. Se não é questão material, o que pode ser? O quê? Espiritual, ou o que é nutrido dentro da mente da pessoa. Ou seja, são os pensamentos que a pessoa vai nutrindo e aos poucos vai fazendo com que ela chegue à decisão de acabar com a sua própria vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem um item que fala sobre a melancolia. A melancolia e depressão são a mesma coisa. O espírito que comenta sobre a melancolia é François de Geneve. Ele, naquele texto, ele fala, nos aconselha, ele diz: crede-me. Resistir com energia às impressões que enfraquecem-nos à vontade. Ou seja, em outras palavras, quando um pensamento pessimista, negativo, começa a ser nutrido em nossa mente, devemos imediatamente lançar sobre ele 2 ou mais pensamentos positivos, a fim de que possamos anular os seus efeitos. Se deixarmos ele tomar conta, talvez sozinho não consigamos mais sairmos daquela situação depressiva. O quinto combustível da fé é a conduta ativa. Alguém desconhece, ou seja, não conhece esse ditado? Deus ajuda quem cedo madruga? Todos conhecem? Além de rimar, ele tem uma sabedoria por trás dele. Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, Deus ajuda aquele que permite ser ajudado. Não que Deus não queira ajudar aquele que não faz nada, mas é que a pessoa não se deixa ser ajudada. Imagine que eu estou preso num buraco, num poço, acima de mim tem 4 metros de altura. Ou seja, é praticamente impossível sair sozinho. Alguém ouve o meu apelo e lança uma corda. Se eu não for capaz de pegar a corda, amarrar em minha cintura ou me agarrar, será praticamente impossível que a outra pessoa me tire daquele lugar. Ou seja, eu preciso me ajudar para que eu seja ajudado. Havia um viajante que caminhava à beira de um lago, imaginando uma maneira de chegar na outra margem desse lago. Enquanto ele estava ali matutando, pensando como ele faria para chegar à outra margem do lago,
um barqueiro chega para ele e se oferece para conduzi-lo até o outro lado. Ele fica contente, embarca no barco junto com o barqueiro, e assim que ele sobe no barco, ele identifica, percebe que o barco era movido por 2 remos. Em cada um dos remos estava escrito uma palavra. Em um, acreditar, no outro, agir. Ele, não querendo perguntar, queria decifrar por sua conta. Ficou alguns minutos pensando, matutando, não conseguiu decifrar coisa alguma. Não contendo a curiosidade, ele pergunta ao barqueiro: Senhor, o que significam as palavras escritas nos seus remos? O barqueiro não respondeu nada, ficou em silêncio. Imagine nós quando fazemos uma pergunta para alguém e a pessoa não responde nada, fica em silêncio. A agonia que deve ser. O barqueiro pega o remo que estava escrito acreditar e rema com toda a força. O barco começa a andar em círculo, não saindo do lugar. Então solta o remo que estava escrito acreditar, pega o outro que estava escrito agir e rema com a mesma intensidade. O barco novamente anda em círculo, sem sair do lugar. Finalmente ele pega os 2 remos, acreditar e agir, em um só movimento, ele rema. O barco alcança a outra margem do lago. Só ali ele começa a falar o que significam aquelas 2 palavras. Então ele explica: viajante, o barco, ele significa, ele expressa a nossa autoconfiança. A outra margem do lago representa nossas metas, o nosso objetivo, aonde queremos chegar. Os remos significam as nossas atitudes, ou seja, se queremos sentirmos confiantes de que iremos alcançar as nossas metas, precisamos agir, acreditar e agir. De nada adianta fazermos 1000 planos se nada sair do papel. Do mesmo modo, não adianta nós sairmos agindo precipitadamente se não planejarmos nada. Não iremos chegar a lugar algum. Na vida precisamos planejar, buscar conhecimento e ao mesmo tempo ir colocando em prática. Jesus falou que a cada um segundo as suas obras. Paulo de Tarso, mais tarde, ele vem e reforça essa frase. Ele diz assim: mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, mesmo que eu fale até mesmo a língua dos anjos, se em mim não houver caridade, serei como o bronze que soa, serei como o símbolo que retinho. Ou seja, não basta apenas a gente ter conhecimento. Há pessoas que é dotadas de uma capacidade enorme de oratória, de conhecimento, que passam a vida falando de Jesus, de seus ensinamentos, pregando o Evangelho, e quando retornam para o plano espiritual, eles se surpreendem pelo vazio existencial, ou seja, não alavancaram na vida, na progressão espiritual. Só ali eles percebem que passaram a vida inteira remando com o remo do conhecimento e esquecendo-se de fazer uso do remo da prática, ou seja, apenas pregavam e não praticavam. O sexto combustível é a perseverança, perseverar. A força criativa e a força limitadora originam-se do mesmo lugar, ou seja, da nossa mente. Para falar da mente, vou citar aqui o que eu tirei do livro O Código da Inteligência de Augusto Cury. Ele fala que existem 4 armadilhas mentais que bloqueiam a nossa capacidade de ação e reação diante das dificuldades. São elas: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer erros e o medo de correr riscos. O conformismo. O que é a pessoa conformista? Aquela pessoa que se acha inferior, que se acha incapaz de realizar qualquer coisa. Para tudo o que ele é convidado a fazer, ela se diz: eu não posso, eu não consigo, enfim. É a pessoa que está sempre pessimista. Coitadismo. A pessoa coitadismo é aquela que, além de ser conformista, ela faz propaganda, marketing da sua inferioridade. Então é aquela pessoa que, além de dizer que não consegue, ela vive se queixando para que todo mundo saiba da sua inferioridade. O medo de reconhecer erros. Esse é uma das armadilhas que mais nos aprisionam. Se analisarmos o exemplo do perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista, diante de uma atividade a realizar, se ela sonha que pode errar, ela nem inicia aquela atividade. Então precisamos vencer o medo de improviso. Alguns exemplos de pessoas que passaram pela Terra e demonstraram não possuir nenhuma dessas 4 armadilhas. Thomas Edison.
o inventor da lâmpada incandescente e de tantos outros inventos também. Thomas Edison havia tentado fabricar a lâmpada e inventar a lâmpada mais de 700 vezes e não conseguiu. Seu auxiliar vai até ele e diz para ele: Thomas Edison, o senhor já fracassou mais de 700 vezes tentando inventar a lâmpada. O que te faz permanecer nessa teimosia? Thomas Edison olha para ele e diz: eu não fracassei 700 vezes. Eu descobri 700 maneiras diferentes de não se chegar à lâmpada. Ou seja, estou 700 vezes mais próximo de alcançar o meu objetivo. Thomas Edison mostra que não era conformista. Do contrário, ele era muito otimista. Ele não era coitadista, ele não ficava se queixando. Quando não dava certo, ele simplesmente se calava. Ele não tinha medo de reconhecer os erros. Ele olhava para os erros como uma maneira de aprendizagem. Ele também não tinha medo de correr riscos. Ele ia tentando até conseguir. Eurípides Barçanufo. Já ouviram falar dele? Não pode morrer. Alguém já? Eurípides Barçanufo, aos 22 anos, em sua cidade, Sacramento, Minas Gerais, ele já ocupava 5 funções de destaque. Ele era professor, diretor da escola onde dava aula, ele era vereador, ele era jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Quando ele conheceu o Espiritismo e se identificou, percebeu que no Espiritismo ele teria muito mais, a sua vida seria muito mais útil. Ele se decidiu trabalhar pelo movimento espírita. O seu mentor espiritual, que era São Vicente de Paulo, aparece para ele e o alerta, dizendo: Eurípides, a sua decisão em trilhar pelo movimento espírita vai lhe acarretar grandes perdas sociais. Todos os seus amigos o abandonarão. Seus empregos você perderá. E qual foi a decisão de Eurípides? Ele perseverou no movimento espírita. Perseverou, e os resultados disso a gente está colhendo até agora, que é o fortalecimento do Espiritismo. Tem uma passagem de Jesus em que um pai se lança aos joelhos, se lança de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, tem piedade do meu filho que é lunático, pois muitas vezes já caiu na água, muitas vezes já caiu no fogo. Eu já o apresentei aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Daí o mestre olha para ele e diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Tragam-me aqui este menino. E trazendo o menino até Jesus, Jesus ordena ao espírito que estava obsidiando aquela criança que se retirasse, e ele se retira. O menino fica são no exato momento. Os discípulos que ali assistiam, mais tarde vêm ter em particular com Jesus e lhe perguntam: Mestre, por que nós não pudemos expulsar o espírito que obsidiava aquele menino? Alguém lembra da resposta? Poucas, né? Mais ou menos isso. Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. É a mesma coisa, falta de fé, falta de confiança em si, que nós somos capazes também de realizar alguma coisa. Se não tivermos essa perseverança e essa confiança intensa, nós não chegaremos à fé a que Jesus se referia. O sétimo e último combustível que a gente vai apresentar é a paciência. Os grandes acontecimentos não ocorrem da noite para o dia. Vocês concordam? Existe uma planta chamada bambu chinês, que é bastante interessante. Após enterrar a sua semente, nada se vê sobre a superfície por um período de 4 anos. Mas durante esses 4 anos, uma grossa raiz, com vários outros filamentos de raiz, vão se formando solo adentro. Quando inicia seu 5º ano, um pequeno bulbo se vê sobre a terra. Antes de completar o 5º ano, esse arbusto alcança 25 metros de altura, surpreendendo a todos. Com a paciência é mais ou menos parecido. Não adianta nós queremos ter com a fé é mais ou menos parecido. Não adianta nós queremos ter já de imediato ter a fé que a irmã Dulce tinha, ter a fé que Chico Xavier tinha. A fé ela vai nascendo aos poucos e a gente tem que ir fortalecendo para que um dia ela chegue a um estado tão grande quanto a irmã Dulce e Chico Xavier. Para finalizar, eu trago 2 exemplos de pessoas que teriam os maiores motivos para se preocuparem na vida, mas ao contrário dão o exemplo de que a preocupação não faz parte da vida dela. A primeira é Kian Rodian.
Segundo o depoimento dela e da família, ela que usa 2 apoios de madeira para se locomover, ela nunca se queixa, mesmo que já tenha gasto tenha gasto 6 bolas de basquete. Ela nasceu perfeita, mas um acidente na infância fez com que tivessem que amputar as pernas. Para ela se locomover, a família que era pobre, não tinha condições de adquirir uma prótese, adaptou uma bola de basquete que tem um tecido resistente para que ela pudesse se apoiar no chão e se movimentando. Segundo a família, na época em que foi feita essa reportagem, ela já tinha gasto 6 bolas. Para ver o quanto ela se movimenta. Ela está sempre a sorrir. Ela está sempre com um sorriso no rosto, sempre a sorrir. Nós, na situação dela, será que íamos nos manter assim também, alegre? Ou será que todo dia amanheceríamos preocupados? Quem que vai me servir? Quem que vai me ajudar nisso, naquilo? Agora veio uma pessoa sem as pernas. E agora se não tivesse nem as pernas nem as mãos. Nick Vujicic. Tem uma frase dele: preciso mais de Deus do que braços e pernas. Nick Vujicic parece contradição, mas não é. Ele passa a vida ocupado com conferências, motivando pessoas que têm o corpo perfeito. Esse é o lema dele: passar a vida motivando pessoas, usando o seu próprio exemplo. Eu tenho até um vídeo de Nick Vujicic. Normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou a sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, 2 coisas foram essenciais para a sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe técnico? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente que isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Tiago, se a minha professora ela sabe cantar isso? Não. Guardemos o exemplo do Nick e da outra pessoa que eu mostrei e pensemos se realmente temos com o que ficar nos preocupando. Vamos fortalecer a nossa fé cada vez mais e deixando a preocupação de lado. Essa é a mensagem. Obrigado.
palavras escritas nos seus remos? O barqueiro não respondeu nada, ficou em silêncio. Imagine nós quando fazemos uma pergunta para alguém e a pessoa não responde nada, fica em silêncio. A agonia que deve ser. O barqueiro pega o remo que estava escrito acreditar e rema com toda a força. O barco começa a andar em círculo, não saindo do lugar. Então solta o remo que estava escrito acreditar, pega o outro que estava escrito agir e rema com a mesma intensidade. O barco novamente anda em círculo, sem sair do lugar. Finalmente ele pega os dois remos, acreditar e agir, em um só movimento, ele rema. O barco alcança a outra margem do lago. Só ali ele começa a falar o que significam aquelas duas palavras. Então ele explica. Viajante, o barco, ele significa, ele expressa a nossa autoconfiança. A outra margem do lago representa nossas metas, o nosso objetivo, aonde queremos chegar. Os remos significam as nossas atitudes. Ou seja, se queremos sentirmos confiantes de que iremos alcançar as nossas metas, precisamos agir, acreditar e agir. De nada adianta fazermos 1000 planos se nada sair do papel. Do mesmo modo, não adianta nós sairmos agindo precipitadamente se não planejarmos nada. Não iremos chegar a lugar algum. Na vida precisamos planejar, buscar conhecimento e ao mesmo tempo ir colocando em prática. Jesus falou que a cada um segundo as suas obras. Paulo de Tarso, mais tarde, ele vem e reforça essa frase. Ele diz assim: mesmo que eu fale todas as línguas dos homens, mesmo que eu fale até mesmo a língua dos anjos, se em mim não houver caridade, serei como o bronze que soa, serei como o símbolo que retine. Ou seja, não basta apenas a gente ter conhecimento. Há pessoas que é dotadas de uma capacidade enorme de oratória, de conhecimento, que passam a vida falando de Jesus, de seus ensinamentos, pregando o Evangelho, e quando retornam para o plano espiritual, eles se surpreendem pelo vazio existencial, ou seja, não alavancaram na vida, na progressão espiritual. Só ali eles percebem que passaram a vida inteira remando com o remo do conhecimento e esquecendo-se de fazer uso do remo da prática, ou seja, apenas pregavam e não praticavam. O sexto combustível é a perseverança, perseverar. A força criativa e a força limitadora originam-se do mesmo lugar, ou seja, da nossa mente. Para falar da mente, vou citar aqui o que eu tirei do livro O Código da Inteligência, de Augusto Cury. Ele fala que existem 4 armadilhas mentais que bloqueiam a nossa capacidade de ação e reação diante das dificuldades. São elas: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer erros e o medo de correr riscos. O conformismo. O que é a pessoa conformista? Aquela pessoa que se acha inferior, que se acha incapaz de realizar qualquer coisa. Para tudo o que ele é convidado a fazer, ela se diz: eu não posso, eu não consigo, enfim. É a pessoa que está sempre pessimista. Coitadismo. A pessoa coitadismo é aquela que, além de ser conformista, ela faz propaganda, marketing da sua inferioridade. Então é aquela pessoa que, além de dizer que não consegue, ela vive se queixando para que todo mundo saiba da sua inferioridade. O medo de reconhecer erros. Esse é uma das armadilhas que mais nos aprisionam. Se analisarmos o exemplo do perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista, diante de uma atividade a realizar, se ela sonha que pode errar, ela nem inicia aquela atividade. Então precisamos vencer o medo de realizar. Alguns exemplos de pessoas que passaram pela Terra e demonstraram não possuir nenhuma dessas 4 armadilhas. Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, e de tantos outros inventos também. Thomas Edison havia tentado fabricar a lâmpada, inventar a lâmpada mais de 700 vezes e não conseguiu. Seu auxiliar vai até ele e diz para ele: Thomas Edison, o senhor já fracassou mais de 700 vezes tentando inventar a lâmpada. O que te faz permanecer nessa teimosia? Thomas Edison olha para ele e diz: eu não fracassei 700 vezes. Eu descobri 700 maneiras diferentes de não se chegar à lâmpada. Ou seja, estou 700 vezes mais próximo de alcançar o meu objetivo.
Thomas Edison mostra que não era conformista. Do contrário, ele era muito otimista. Ele não era coitadista, ele não ficava se queixando. Quando não dava certo, ele simplesmente se calava. Ele não tinha medo de reconhecer os erros. Ele olhava para os erros como uma maneira de aprendizagem. Ele também não tinha medo de correr riscos. Ele ia tentando até conseguindo. Eurípides Barçanufo. Já ouviram falar dele? Não pode morrer. Alguém já? Eurípides Barçanufo, aos 22 anos, em sua cidade, Sacramento, Minas Gerais, ele já ocupava 5 funções de destaque. Ele era professor, diretor da escola onde dava aula, ele era vereador, ele era jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Quando ele conheceu o Espiritismo e se identificou, percebeu que no Espiritismo ele teria muito mais, a sua vida seria muito mais útil. Ele se decidiu trabalhar pelo movimento espírita. O seu mentor espiritual, que era São Vicente de Paulo, aparece para ele e o alerta, dizendo: Eurípides, a sua decisão em trilhar pelo movimento espírita vai lhe acarretar grandes perdas sociais. Todos os seus amigos o abandonarão. Seus empregos você perderá. E qual foi a decisão de Eurípides? Ele perseverou no movimento espírita. Perseverou, e os resultados disso a gente está colhendo até agora, que é o fortalecimento do Espiritismo. Tem uma passagem de Jesus em que um pai se lança aos joelhos, se lança de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, tem piedade do meu filho que é lunático, pois muitas vezes já caiu na água, muitas vezes já caiu no fogo. Eu já o apresentei aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Daí o mestre olha para ele e diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Tragam-me aqui este menino. E trazendo o menino até Jesus, Jesus ordena ao espírito que estava obsidiando aquela criança que se retirasse, e ele se retira. O menino fica são no exato momento. Os discípulos que ali assistiam, mais tarde vêm ter em particular com Jesus e lhe perguntam: Mestre, por que nós não pudemos expulsar o espírito que obsidiava aquele menino? Alguém lembra da resposta? Poucas, né? Mais ou menos isso. Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. É a mesma coisa, falta de fé, falta de confiança em si, que nós somos capazes também de realizar alguma coisa. Se não tivermos essa perseverança e essa confiança intensa, nós não chegaremos à fé a que Jesus se referia. O 7º e último combustível que a gente vai apresentar é a paciência. Os grandes acontecimentos não ocorrem da noite para o dia. Vocês concordam? Existe uma planta chamada bambu chinês, que é bastante interessante. Após enterrar a sua semente, nada se vê sobre a superfície por um período de 4 anos. Mas durante esses 4 anos, uma grossa raiz, com vários outros filamentos de raiz, vão se formando solo adentro. Quando inicia seu 5º ano, um pequeno bulbo se vê sobre a terra. Antes de completar o 5º ano, esse arbusto alcança 25 metros de altura, surpreendendo a todos. Com a paciência é mais ou menos parecido. Não adianta nós queremos ter com a fé é mais ou menos parecido. Não adianta nós queremos ter já de imediato ter a fé que a irmã Dulce tinha, ter a fé que Chico Xavier tinha. A fé ela vai nascendo aos poucos e a gente tem que ir fortalecendo para que um dia ela chegue a um estado tão grande quanto a irmã Dulce e Chico Xavier. Para finalizar, eu trago 2 exemplos de pessoas que teriam os maiores motivos para se preocuparem na vida, mas ao contrário dão o exemplo de que a preocupação não faz parte da vida delas. A primeira é Kian Rodian. Segundo depoimentos dela e da família, ela que usa 2 apoios de madeira para se locomover, ela nunca se queixa, mesmo que já tenha gasto tenha gasto 6 bolas de basquete. Ela nasceu perfeita, mas um acidente na infância fez com que tivessem que amputar as pernas. Para ela se locomover, a família que era pobre, não tinha condições de adquirir uma prótese, adaptou uma bola de basquete que tem um tecido resistente para que ela pudesse se apoiar no chão e se movimentando. Segundo a família, na época em que foi feita essa reportagem,
ela já tinha gasto 6 bolas, para ver o quanto ela se movimenta. Ela está sempre a sorrir, ela está sempre com um sorriso no rosto, sempre a sorrir. Nós, na situação dela, será que íamos nos manter assim também, alegre? Ou será que todo dia amanheceríamos preocupados, quem que vai me servir, quem que vai me ajudar nisso, naquilo? Agora veio uma pessoa sem as pernas. E agora se não tivesse nem as pernas nem as mãos. Nick Vujicic. Tem uma frase dele: preciso mais de Deus do que braços e pernas. Nick Vujicic parece contradição, mas não é. Ele passa a vida ocupado com conferências, motivando pessoas que têm o corpo perfeito. Esse é o lema dele: passar a vida motivando pessoas, usando o seu próprio exemplo. Eu tenho até um vídeo de Nick Vujicic. Nick nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus 2 irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, 2 coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe técnico? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente que isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Tiago, se a minha professora lá sabe cantar isso? Não. Guardemos o exemplo do Nick, da outra pessoa que eu mostrei, e pensemos se realmente temos com o que ficar nos preocupando. Né? Vamos fortalecer a nossa fé cada vez mais e deixando a preocupação de lado. Essa é a mensagem. Obrigado.